assim, por uma seguinte história. O candidato do campo democrático vai ser um. Sim. Falei, o que é o campo democrático? Você vai ter uma visão de campo democrático, eu vou ter outra possivelmente, e vai ter outra pessoa aqui na mesa que tem outra visão. Sim. Então, para o Supremo, defender a democracia significa hoje dar uma resposta para quem tentou atacar as instituições. E a gente pode discordar muito sobre a sentença, mas o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, nunca negou que tenha atacado o sistema eleitoral. Ele não concorda. Ele acredita até hoje que tem fraude. Gente, ele nunca negou isso. Ele defende até hoje que mude. Né? Então, acho que quando ele faz essa afronta, tem que calcular que assim, é uma medida que vai ter reação. Tudo tem ação e reação. E o Supremo reagiu. Acho que hoje foi o desfecho da reunião com os embaixadores foi hoje. Foi lá julho de 22 e 11 de setembro de 25. Né? Quase 3 anos depois, mais de 3 anos depois, houve uma resposta àquele julho de 22. Porque poderia ser uma decisão do Supremo passar um pano na história. Vamos acabar com esse negócio aqui, vamos pacificar o país, não vou mexer com isso. E aí você vai dizer para o outro governante que ele pode fazer o mesmo. Sim. Então, assim, eu não estou entrando no mérito se ele fez certo ou errado. Estou dizendo assim que o modus operandi é justificável. Ele provoca ali uma ação, não tem jeito, né? Então hoje a gente já tem, inclusive, as penas, não é isso, Tramonta? As penas já saíram, nós estamos aguardando só a dosimetria, ou seja, a definição do tamanho da pena do Alexandre Ramagem. Todos os outros já saíram. E o que chama mais atenção, a primeira pena, né? 27 anos e 3 meses para Jair Bolsonaro. Depois tem os outros, daquele grupo que estava sendo julgado desde o começo da semana. O general Braga Neto tomou 26 anos. Anderson Torres, 24 anos. Almir Garnier, o ex-ministro da Marinha, 24 anos. Nossa. Augusto Heleno, general, 21 anos. Né? E o general Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa e foi ministro do Exército, tomou 19 anos, e agora está faltando a dosimetria da pena do Alexandre Ramagem, que está sendo discutida nesse momento. Então a gente tem aí o Bolsonaro, que é o principal réu de tudo isso que está acontecendo, condenado de fato a 27 anos e 3 meses. Então a gente tem uma divisão nessa pena, não é? O que isso quer dizer? Que tem parte é detenção, parte é reclusão. Na verdade, a maior parte, assim, muito mais tempo de reclusão do que de detenção. A principal diferença disso é que a detenção é chilindró, não é? E a reclusão seria, em termos mundanos, uma prisão domiciliar? O ministro Alexandre de Moraes criou ali uma ferramenta diferente ao estabelecer a prisão domiciliar para Bolsonaro antes de estabelecer uma prisão preventiva ou temporária ou cumprir uma sentença. Tá. Então ele abriu uma exceção. Ele colocou o ex-presidente em prisão domiciliar antes de cumpridos esses pressupostos, inclusive antes do julgamento. Então, o que se espera da execução da pena, depois do trânsito em julgado, que o Tramontina disse agora, tem o famoso trânsito em julgado, né, que é um processo que pode demorar até 2 meses, porque ainda tem recursos mais protelatórios, mas tem recursos cabíveis, os embargos de declaração e tal. Acho que vem acontecendo de julho para cá, principalmente depois das sanções impostas pelo presidente Trump ao ministro Alexandre de Moraes. O clima no Supremo é de que Bolsonaro foi para domiciliar, mas terá que passar em algum momento por um encarceramento, até simbolicamente pelo tamanho da pena. E depois ele pode, respeitando a defesa que está apontando razões médicas, voltar para o domiciliar. Isso é o que se ouve em Brasília. As posições do ministro Alexandre de Moraes no encerramento de hoje, pelo menos na fase de encerramento ali, já estipulando as penas, me parecem muito evidentes nesse sentido, né? Ele fez uma defesa muito contundente do papel do Supremo e na competência do Supremo para estipular essas penas, na culpabilidade dos réus, um por um. Ele fez essa dosimetria, não é fruto de uma conta aleatória, tem ali as suas razões, e me parece que existe até um apetite, digamos assim, do Supremo em fazer com que o ex-presidente passe por um encarceramento, mesmo que não seja durante um longo tempo, porque tem questões de saúde que tem que ser levadas em consideração. Sim. Então, acho que a resposta para a tua pergunta é essa. É bem provável que ele passe por algum tipo de encarceramento, a se discutir se numa prisão especial, se numa sala especial da PF, ou se mesmo numa penitenciária comum, como a Papuda. Mas é bastante provável que ele volte rapidamente para a prisão domiciliar por conta das condições de saúde. A pena de reclusão, a pena de regime fechado para o Bolsonaro foi de 2 anos e 6 meses. Né? Agora, o cumprimento da pena, existem 3 alternativas que se fala muito em Brasília. E são as seguintes.
O Bolsonaro poderia ir para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que já preparou uma cela especial, tem uma sala improvisada com banheiro, cama, mesa e TV. É semelhante ao espaço que foi ocupado pelo Lula na Polícia Federal em Curitiba, quando ele cumpriu 580 dias de prisão. Né? Então, uma alternativa seria essa, Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A outra alternativa seria a Papuda, o centro penitenciário, presídio, e isso é o que causa pânico ao Bolsonaro e à família Bolsonaro, porque ele não sabe como é que ele seria recebido, que condições ele teria de viver dentro de uma cadeia. Cadeia. Sim. Né? E ele, inclusive, quando ele veio no Flow aqui há uns meses atrás, ele disse que temia pela própria vida caso fosse encarcerado. Né? A terceira alternativa é ir para um quartel de exército por ser um capitão reformado. Bom, aí tem um outro problema. A cúpula do exército não quer. A cúpula do exército quer distância com esse negócio, com tudo isso que aconteceu, e espera todo o final desta questão, deste julgamento do Supremo, para tomar suas medidas em relação aos seus subordinados, generais e tudo mais. Bom, o Exército não quer o Bolsonaro lá. E o Exército diz que a cúpula militar teme também não só a aproximação do Bolsonaro, como um problema que cairia no colo dele se eles tivessem que hospedar o Bolsonaro, como também teme que, eventualmente, possam haver manifestações de rua, diante, novamente, de quartéis ou do lugar onde, eventualmente, o Bolsonaro estaria recolhido. E provavelmente haverá, como houve com o Lula, né? Teve um acampamento permanente. Né? A defesa vai entrar com um pedido de prisão domiciliar, baseado no ataque que ele sofreu a facadas e baseado no problema que ele tem de soluços e vômito, que causa... problema que causa mal-estar, algumas vezes ele tem que ir para o hospital. Então a defesa vai insistir no cumprimento da pena sempre em domicílio. Agora, aí fica uma pergunta, você sabe quem que define para onde vai Bolsonaro? Quem que define? Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes parece bastante inclinado, como o Fábio falou, a que ele cumpra algum tempo de encarceramento para valer, como você disse, por conta do tamanho da pena, que esse seria simbólico. Também, eu concordo, eu acho que sim, acho que tem uma expectativa do ministro em dar alguns sinais com essa medida, mas o ministro Alexandre de Moraes também, ele é muito estratégico, ele é muito frio. Então eu tendo a acreditar que ele não vai incorrer em algum erro de elevar demais a temperatura se ele sentir que existe uma condição de saúde, por exemplo, do ex-presidente. Né? E estabelecer alguns critérios de isonomia com o ex-presidente Lula. Porque isso vai ser questionado agora. Esse fla-flu político, ele está, como eu disse aqui para o Tramontina antes, né? É um jogo que termina, mas não acaba. Né? Tem uma prorrogação aí em curso. E na arena política, sobretudo no Congresso Nacional, esse debate está instalado agora. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes, que é de fato relator, julgador, né, e também foi vítima nesse processo, ele estipula a pena, estipula as condições de execução da pena, ele precisa se proteger para não ser acusado de não ter ali pesado demais na mão por esse instinto de punitivo. Então eu acho que ele é calculista o suficiente para dar alguns recados, passar uma mensagem assim, simbólica muito forte de encarceramento em algum momento, mas depois acolher um pouco esses pedidos da defesa para mostrar que no ponto de vista dos direitos humanos, enfim, e do cuidado na execução da pena, para que ela seja de fato cumprida, não venha ali um pedido de revisão muito rápido, que alguns preceitos ali de segurança do réu, agora condenado, né, sejam tomados nesse processo que confesso, que é mais delicado até do que da pena, né? Mas tem uma questão importante que é assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele começa a enfrentar algum tipo de questionamento interno no Supremo, já isso antes do julgamento até. E o voto do ministro Fux, eu acho que traz à tona para o Brasil, e com argumentos, inclusive, que são os mesmos argumentos da oposição e dos aliados de Bolsonaro, ele traz para o debate público algumas questões. Será que a competência é correta? Aí está vendo um ministro que é talvez ali o juiz com mais experiência, mais tempo de carreira como magistrado, talvez no Supremo, seja o Fux, pelo trânsito que ele teve em tribunais e tal. O único juiz ali resolve fazer ponderações sobre a competência. Será que tem algum tipo de abuso? Esse questionamento, ele passa a cair na boca das pessoas. Vira assunto da mesa de bar. O voto do ministro Fux, ele não foi relevante para o julgamento, concordo. Ele não impactou em nada o julgamento. Sim. Mas ele planta ali algumas sementes
que podem germinar no ponto de vista de contestação dessa autoridade no ministro Alexandre de Moraes. E eu acho que, até por isso, por ele estar ciente desse risco, ele precisa operar dentro do Supremo com um pouco mais de segurança e até um pouco mais de prudência, sob o risco dele ver essa autoridade dele questionada já nos próximos meses. Ele tem ainda um processo de execução de pena, de trânsito em julgado para cumprir, que eu acho que ele vai tocar ali na ponta dos dedos. Agora, o ministro Fux, ele também atacou, como você mencionou, outros pontos que a defesa não tinha conseguido pautar com tanta, digamos assim, com tanta potência no debate público. E com tanta riqueza de detalhes, e ele, embasamento. Ele afrontou a figura do ministro Alexandre de Moraes. Com devido respeito, ali com a devida vênia, ele afrontou a autoridade do ministro Alexandre de Moraes, o que gerou uma perplexidade entre até os colegas. Os colegas, inclusive, que não participaram da sessão ontem, relatavam que assim, o nível de criticidade do voto do Luiz Fux, ele foi algo poucas vezes visto na primeira turma, com ainda mais um julgamento transmitido em rede nacional para o Brasil e para o mundo todo. Então, por isso que eu pondero, Igor e Tramontina, que não é trivial. Assim, o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma inquestionável liderança no Supremo Tribunal Federal, ele forma maiorias na casa. Existe hoje um risco para a coesão do Supremo Tribunal Federal a partir desse voto do ministro Fux, porque já existem ali 2 ministros indicados por Bolsonaro que já têm ressalvas sérias à condução do processo por Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça, é bom ressaltar, há poucas semanas veio a público questionar publicamente na tribuna de um evento no Rio de Janeiro a postura do ministro Alexandre de Moraes. Agora o ministro Fux, no seu voto, que é um instrumento jurídico no qual ele deve se manifestar, né, se o magistrado, que é o voto, ele faz um voto de 13 horas em que ele basicamente destrói a argumentação do relator. O ministro Cássio Nunes Marques, que vai presidir o TSE no ano eleitoral, também é uma figura, uma voz ainda que contida, crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Então você vai se criando dentro do Supremo uma massa crítica um pouco mais densa ao ministro Alexandre de Moraes. Por isso que eu vejo uma necessidade dele tomar muita cautela nessas próximas semanas, em como ele vai conduzir até a execução da pena, para que ele não aumente esse caldo de contestação ao seu trabalho. Não, o ministro Barroso, que não era da turma, esteve na sessão, o ministro Gilmar Mendes, que não era da turma, esteve na sessão, então teve um movimento ali de socorro ao Alexandre, entre aspas. Vamos socorrer, vamos defender o ministro Alexandre. E eu acho que o próprio rito do dia de hoje, do 5º dia do julgamento, foi muito expresso. Carmen Lúcia votou rápido, Zaninho, voto expresso, na sequência a dosimetria, a coisa que estava prevista para amanhã foi antecipada. Então, estava previsto para amanhã. Isso. Será que eles estavam muito cansados e resolveram que vamos acabar com isso hoje e vamos deixar para amanhã? Ou será que eles eu acho que é mais um recado, Tramontina, alguma coisa poderia... Não vamos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Entendeu? Assim, vamos tentar fazer rito expresso, estamos fechados, tem coesão. Não vamos deixar que essa história do voto do ministro Fux que crescesse. Quanto mais você prolonga o julgamento, a memória do voto de 13 horas do Fux, a discussão que se trava na imprensa, no meio jurídico, ela vai se prolongando. Então vamos encerrar esse negócio. Para mim, são sinais claros que foram dados, você mencionou bem, a presença de outros ministros na primeira turma hoje, o fato de terem adotado um rito expresso para encerrar logo a questão, e eu acho que esses discursos dos ministros que votaram, que foram discursos em defesa do rito, ou seja, da competência do Supremo, que foi o ponto atacado pelo ministro Fux, inclusive deixando ali a questão de mérito, quase que deixa que o Alexandre de Moraes já tenha a dosimetria. Acho que os ministros conversaram entre eles, porque eles se conversam bastante na sala ao lado, como disse o Fux, né? A conversa é assim, hoje é o dia de nós mostrarmos unidade e isolarmos o ministro Fux. Era importante passar a mensagem de que o ministro Fux é uma voz isolada. E eu acho que eles conseguiram, com esse fast track de hoje, mostrar que isso aí eu voto para a militância, para a oposição, para a defesa do Bolsonaro usar politicamente isso, mas a corte vai cumprir o seu protocolo e vai dar uma resposta rápida. Esse tipo de... O Supremo é uma corte que é uma corte eminentemente política, né? A formação do Supremo é por indicação política. Os ministros não fazem concurso, né? Muitos deles são advogados, né? Eles têm que ter notório saber jurídico, mas a própria expressão notório saber jurídico é um pouco subjetivo. Sim. Né? Então passa lá pelo Senado, passou na sabatina. Ninguém sabatina direito. Exato, é uma coisa meio... muito... O Toffoli tentou ser juiz federal e foi reprovado. Olha que coisa. Era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. Tem muitos advogados ali. A AGU, por exemplo, a Advocacia Geral da União, tem o ministro André Mendonça, tem o Toffoli, tem o Gilmar Mendes, todos esses foram advogados gerais da União que viraram ministro supremo. Então é uma corte eminentemente política. Então esses acordos existem, esses entendimentos de bastidores existem. Eu acho que ficou claro
que eles se fecharam hoje para dar uma resposta e isolar o ministro Fux. E a gente viu ali que o Alexandre de Moraes votava, todo mundo seguia, e antes da dosimetria, que já foi feita hoje, na fala, no voto da ministra Carmen e depois do Zanin, que foi mais rápido ainda que a Carmen, Carmen foi 2 horas e 10 minutos, o ministro Fux ficou de cabeça baixada o tempo todo, ele olhava um papel, o outro, ele não estava dando a mínima bola e prestando a mínima atenção, porque também a Carmen, em vários momentos, falou coisas que eram mensagens para ele. Várias alfinetadas para ele. Né? Ele procurou não responder no contato visual, né? Aquela coisa do parece logo de UFC, no contato visual você não faz. E ela aceitou os apartes feitos especialmente pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino, que também ajudaram a apimentar o caminho do Fux. O Alexandre de Moraes fez uma parte, inclusive vou falar rapidamente, disse ele, mas ele exibiu um vídeo, exibiu fotos. Na verdade, ele estava sendo um instrumento adicional, né, de reafirmação da força dele e dos argumentos dele, que tinham sido criticados no dia anterior. E é curioso, porque, assim, na política, no Brasil, as coisas não giram, elas capotam. Né? Ontem, a gente estava discutindo, o voto do ministro Fux foi, de fato, algo muito fora da curva. E todos estavam perplexos com o voto do ministro Fux. Ali, os presentes e os que não estavam presentes. Então, acho que tem uma percepção desses ministros que estavam bastante coesos em torno do veredito, de que era importante virar essa página logo e dizer assim, nós não estamos impactados, nós viramos o jogo, estamos aqui entre nós decidindo o que vai acontecer. O ministro Fux ficou isolado para não mostrar que eles sentiram, que essa também faz parte do jogo dos julgamentos no plenário. Né? Você não pode demonstrar que, olha, sentimos o golpe ali, o ministro Fux foi duro, pegou em pontos que nós não esperávamos, então nós não podemos mostrar que temos que mostrar que a gente assimilou esse golpe e tocamos à frente. Né? Então acho que foi muito articulado a sessão de hoje, na minha opinião, foi muito roteirizada ali no bastidor. Cada um sabia mais ou menos onde entrava o seu papel, sabe? Agora é você, e vamos terminar logo essa discussão. Porque, de fato, ontem foi um dia diferente. Agora eu te pergunto, será que isso muda a percepção dos brasileiros em geral, ou muda a percepção de quem está lá fora olhando para esse processo? Que tem muita gente importante no mundo todo olhando, né? A imprensa mundial toda acompanhando isso aí. Porque se desse 5-0, todo mundo vai falar assim, bom, também isso aí estava marcado, deu 5-0. Cara, eu não sei. O que eu sei é que eu vi uma declaração, e peço perdão porque eu não sei exatamente qual que é a ligação com o governo americano, mas era uma pessoa dizendo que o presidente americano estaria disposto a novas sanções ou até não descartaria uma ação militar em defesa da liberdade de expressão no mundo, né? Então, aparentemente, por essa fala, a gente percebe que para eles a prisão de Bolsonaro seria um ataque à liberdade de expressão no mundo. Isso levanta para mim algumas questões. A primeira é até que ponto nós, como sociedade, estamos dispostos a aceitar uma eventual interferência de um país estrangeiro, né? Dos Estados Unidos aqui interferindo de alguma forma, como já tem algumas, como a Lei Magnitsky lá com algumas pessoas. E, assim, é claro que parece loucura a ideia de uma intervenção militar, né? Acho que isso daí falou por falar, só para causar... Foi a secretária de imprensa da Casa Branca. Secretária de imprensa. Isso. Parece meio doideira. O presidente disse hoje que o que está acontecendo aqui foi o que tentaram fazer com ele lá. Então, isso é muito evidente que ele, quando ele endereçou aquela carta ao governo brasileiro, em que ele fala de perseguição política, de caça às bruxas, ele coloca o componente político antes do componente comercial e econômico. Porque ele sente na pele algo que aconteceu com ele, só que lá ele não foi impedido de disputar a eleição. Então, o raciocínio ali acho que é muito binário. Tem o Brasil aqui, o que acontece com a líder da oposição lá, que tentaram fazer comigo aqui. Né? Agora, você perguntou do voto do ministro Fux. Com certeza, não tenho a menor dúvida que esse voto está na mesa da Casa Branca hoje. Está na mesa dos assessores do presidente Trump. Porque, inclusive na argumentação que ele deve fazer, porque assim, não tem como ele prometer novas sanções, se houver uma perseguição política na avaliação dele, as medidas acontecem, condenação, prisão e tal, e o presidente não tomar outras medidas. Desculpa, o Trump tem vários problemas, mas ele costuma ser coerente nessa linha de raciocínio que ele estabelece. Então, novas medidas virão, novas sanções virão, a gente não sabe a dimensão delas e nem o alcance. Mas esse voto do ministro Fux vai ser dito assim, não é um pensamento de um governo intruso, é um pensamento de um ministro da Suprema Corte,
que não foi ouvido porque não faz parte, sei lá, de uma articulação. Então, esse voto ele documenta um sentimento que está na boca das pessoas que foram na Paulista no final de semana e que está na carta do presidente Trump. Ele documenta isso, ele documenta para os anais ali do Supremo. Então, acho que tem um peso jurídico, institucional muito relevante. Deixa eu dizer para vocês aqui um tweet que saiu há 2 horas do Marco Rubio, né? Secretário de Estado. Que diz... Estados Unidos. É dos Estados Unidos. Basicamente, ele está dizendo que o Alexandre de Moraes é um abusador dos direitos humanos e que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso de forma injusta. E, estou resumindo, e que os Estados Unidos responderá essa caça às bruxas. O que será que ele quer dizer com os Estados Unidos responderá a essa caça às bruxas? Assim, tem teorias, né? A gente pode prever, por exemplo, a amplitude maior para a Magnitsky. Né? Por exemplo, os ministros que votaram dos 4-1. Pode ser que os outros 3 recebam as mesmas sanções. Eu acho que tem um componente nessas retaliações que podem vir, que está sendo também, acho que ainda pouco explorado, que é assim, quando tem uma decisão do governo norte-americano de estabelecer sanções que envolvem contas bancárias, movimentações bancárias de autoridades no Brasil, isso também arrasta para o centro da discussão o sistema financeiro nosso. O nosso sistema financeiro está altamente conectado com o sistema americano por razões óbvias, que o fluxo de capitais quase todo vem de lá. Como é que as instituições financeiras vão se comportar se houver uma escalada nessas sanções? Como é que os bancos vão agir se tiver uma determinação ali, eu preciso caçar, congelar um ativo seu? O ministro Flávio Dino, há poucas semanas, disse que não é cumprimento imediato. Tem que respeitar o Supremo, antes da legislação americana. Eu acho que ainda tem alguns capítulos quase dramáticos desse embate com o governo norte-americano contratados, porque, de fato, eu acho que esse statement do Marco Rubio hoje é para dizer assim, acompanhamos o que aconteceu hoje, está aqui o registro, e vamos agora discutir as providências. Como ele já fez um movimento parecido, ele fez uma publicação um pouco antes de determinar a Magnitsky para o Alexandre de Moraes. Ele falou, escreveu na rede social, aí 3 ou 4 dias depois veio a Magnitsky contra a Moraes. É possível, essa é uma possibilidade, acho que mais plausível de medida já de curto prazo. Agora, o que você falou antes, né, daquele depoimento da secretária de imprensa da Casa Branca, questões militares, aí eu já acho que, de novo, tem a ver com... Ele já fala genericamente, ele não fala de nenhum país, né? Ela fala genericamente atentados à liberdade, expressão e tal. Eu acho que eu diria que tem uns países que estão na frente na fila. Existe um movimento hoje deflagrado pelo governo Trump para tentar demover o presidente Maduro do cargo. Sim. Né? Então, acho que na fila de adversários, o Brasil ainda está um pouquinho atrás. Então, esses movimentos mais do ponto de vista militar, eu interpreto como mais o imaginário. Tem aí um porta-aviões, né? Isso povoa o imaginário do brasileiro, sempre está preocupado com o porta-aviões americano que vem para cá. Eu não vejo ainda essa escalada militar. Eu vejo, por enquanto, instrumentos comerciais, aí são preocupantes, porque não me surpreende, por exemplo, que o presidente Trump aumente as tarifas, por exemplo. Como ele já fez com outros países, assim, sem muita explicação factível. E depois e no fundo, o que está claro para mim do presidente Trump é que ele está esperando uma porta de negociação com o presidente Lula, que é um dos governantes do mundo aí que foram sancionados, talvez o único que não tenha tomado iniciativa de telefonar, de pegar o telefone, marcar uma... Ele não está, ele está procurando ele faz até um cálculo político na minha avaliação de não procurar uma interação com o Trump, porque ele sabe que vai ter ali uma espécie de ritual de humilhação, sim, né? Porque o Trump não brinca em serviço, né? Ele dá os recados e o presidente Lula não está disposto a fazer esse movimento de assim, não, vou lá me submeter ao que o império está querendo. Né? Então, mas eu vejo nas entrelinhas que o presidente Trump está esperando esse momento, porque ele negociou com praticamente todos os líderes, inclusive os que são de oposição, são do campo da esquerda, alinhados à China. Ele fala com o presidente Xi Jinping com certa regularidade por telefone. Né? E não houve uma conversa com o presidente Lula até agora.